Então, meus irmãos, você veja bem, nós temos muitas profundezas aí para nós entender acerca como as teologias hoje colocaram nome sobre assuntos da Bíblia, né? Então eles falam sobre a escatologia, que é sobre a vinda de Cristo, fala sobre a vinda, né, do grande noivo. E existem muitas coisas aí importantes para nós entender, né? Por exemplo, Jesus colocou a comparação das 10 virgens, por exemplo, as 10 virgens. 5 era prudente e 5 imprudente. Então sempre nós falamos sobre 50% da igreja está preparada e 50% não está, né? 50% da igreja seria cinco pessoas, a metade estavam preparados com seus azeites e outra não. Agora, e na verdade, isso aí é muito extenso. Nós fosse falar, nós ficamos o dia inteiro falando. Primeiro, porque nós estamos falando de uma igreja que nasceu lá em Jerusalém, se expandiu no mundo. Uma igreja santa, pura, que Paulo fala que é uma virgem pura. A parábola das 10 virgens são 5 virgens puras. São 5 virgens puras. Então está falando de dois povos. Dois povos. Agora vamos ver o que significa a lâmpada que está com azeite. Aí que eu quero que vocês entendam porque eu falo lá da margem do rio de Ezequiel. A emanação de água que sai de Jerusalém, que brota do altar e jorra sentido do Mar Morto e sara as águas. Como eu já falei em outras partes, que as águas do Mar Morto seria comparando o povo gentil que se converte ao Evangelho, que são alcançados pela pregação do Evangelho, pela lâmpada que é a palavra. Aí vem a revelação da lâmpada. Porque o salmista escreveu: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então a lâmpada é a palavra, ou seja, as 5 virgens prudentes, as 10 virgens, tanto prudentes como imprudentes, estavam de posse da palavra. Olha que interessante isso aqui. Todas as virgens estão de posse da palavra. Ou seja, mesmo aquelas que não vão herdar a salvação, porque não tinham azeite, mesmo essas igrejas, simbolizando as 5 virgens, que vão ser rejeitadas, vão bater na porta, mas a porta vai estar fechada. Mesmo essas 5 virgens estão com a palavra, já estão com a lâmpada, porque todas elas tinham a lâmpada. A diferença das virgens prudentes e com as imprudentes é que as prudentes elas tinham consigo o azeite. O que é o azeite? O azeite é o que mantém a lâmpada acesa, né? No passado, essas lâmpadas ela era composta com óleo, né? Eles tinham que manter o azeite para que a lâmpada pudesse se manter acesa. O que é o azeite? O azeite é a unção, a consagração. Você pode ver aqui que a unção vem a ser uma posse de Deus, uma possessão de Deus. É uma possessão de Deus. Você vê no Salmo 133, fala em memória, que o salmista fala assim: é bom com suave, bom e com suave é que os irmãos vivem em união. Primeiro, a unção de Deus agrega, ela une, né? A unção é uma posse, é uma possessão de Deus sobre nós. A unção une a igreja em Cristo. Que Paulo fala no capítulo 12 de Coríntios, que é um espírito formado em um corpo, é uma posse de Deus sobre o seu povo. Então o salmista fala assim, que é como o óleo precioso que desce quando os irmãos vivem em união.
unidos numa só fé, no mesmo propósito, no mesmo pensamento, no mesmo intuito. Então, o salmista fala que é como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão, o sacerdote. Como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão, sobre a barba de Arão, e é como orvalho de Hermon, ou seja, é uma posse de Deus que consagra esse povo para ser povo seu e sacerdócio santo de Deus. Aleluias. Que a Bíblia diz que Deus, lá no capítulo, acabei de escrever uma mensagem, já está no Face, e que eu citei lá, Apocalipse 5, verso 9, que fala que ele comprou para Deus povos e línguas de todas as nações pelo seu próprio sangue. E, se eu não me engano, parece que é o mesmo texto que ele fala aqui, e que nos fez reis e sacerdotes pelo seu sangue. Então ele, ele consagrou, ele consagrou um povo como rei e sacerdote para ser povo seu. Então o salmista fala: bom e consolável é que os irmãos vivem em união. Ou seja, estamos vendo aqui 5 virgens prudentes e 5 imprudentes. Ou seja, então havia uma divisão de opinião. Enquanto 5 virgens estavam preocupadas em manter as suas lâmpadas acesas, ou seja, elas tinham a palavra, elas tinham a Bíblia na mão, mas não estavam se preocupando apenas com os gravetos, como estava colocando essa comparação na WU, né? Porque eu estou falando de uma igreja que nasceu em Jerusalém, que trouxe a palavra, a luz, a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, que é a palavra, que inundou essa palavra para todo mundo, mas também não era só a palavra, que Paulo fala assim que as coisas que ele pregava não era com sabedoria humanas, mas com o poder de Deus. Então não é uma igreja que prega algo sem poder, é uma igreja que traz um poder espiritual sobre a palavra. Traz a palavra, mas traz uma palavra com poder, com graça, com unção, com força, com presença de Deus. Diferente do curso teológico hoje, que é uma formação de obreiros, formação de um povo, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado sua própria consciência, como diz a palavra, como diz Paulo em Timóteo 4. Então estamos vendo aí que são 5 virgens, ou seja, então existe uma divisão. Quando fala da inundação da água lá, que vai para o Mar Morto, que é o povo gentil. E aí você pode ver que em volta do rio, que você estava falando sobre o Salmo primeiro, né? O Salmo primeiro, que fala que os que meditam na lei do Senhor é como a árvores plantadas no ribeiro. Então, nós estamos falando de um grupo de pessoas que estão em volta do rio, que estão à margem da palavra, que estão todos com a Bíblia da mão, se alimentando da palavra, mas que estão na divisão teológica. Estão divididos por uma questão teológica. Estão uma igreja de um lado e outra do outro. Estou falando de 5 prudentes. Quando fala de 5, a palavra a 5, se comparar 5, tem a ver com as mãos. Você tem 5 dedos e a mão significa posse. As mãos significa posse. Ou seja, as mãos significa manejo. As mãos significa trabalho. Isso é como eu quero que você preste bem atenção nisso que eu estou te ensinando hoje, estou passando para os irmãos hoje, porque a Bíblia diz que o povo de Deus tem um sinal na mão e na testa. As 5 virgens prudentes, ela tem um sinal na mão. Diz que é assim que é para você pôr o mandamento de Deus como sinal nas suas testas e nas suas mãos. Né? Se não fala a memória, parece capítulo 4 de Deuteronômio, que fala isso aí. Né? Nas suas testeiras. Então, o que a igreja tem? O que a igreja de Deus tem? Ela tem primeiro a posse do mandamento, o manuseio,
Como que é esse manuseio? As obras que elas fazem, as coisas que elas fazem, o manejo, porque está falando as 5 prudentes, 5 era prudentes, 5 imprudentes, significa 5, mãos, posse, mãos, manejo. Cinco, 5 virgens fazem umas coisas de um jeito e 5 virgens fazem umas coisas de outro jeito. Manejo, fé, obras, né? Então você veja bem, as 5 virgens trabalham com esse mão, eu já falei para vocês, mão tem a ver com posse, com manuseio. Então a igreja de Cristo ela tem um sinal de Deus nas suas mãos, que é vamos dizer, os mandamentos de Deus, o sábado, o manuseio, né? Também o mandamento de Deus, enfim, todas as obras que eles fazem, que exerce as suas mãos, a posse, ou seja, aquilo que eles tiveram posse, por exemplo, desculpa, tiveram posse, aquilo que eles abriram mão, lançaram mão. Você pode ver que em Provérbios capítulo 30, ele fala assim: não me dê riqueza e nem pobreza, me dá uma porção na medida certa, para que eu, empobrecendo, não venha te negar, eu enriquecendo, não venha te negar, e eu empobrecendo, venha furtar, ele fala. Mas que eu tenha, e ele fala que eu também não lance fora o teu nome, não lance mão. Assim, ou seja, então, resumindo, para a gente entender, a mão tem a ver com posse, por isso que fala das 5 virgens, cinco prudentes, 5 prudentes, ou seja, está falando se for analisar a mão, 5 dedos, tem a ver com obras, com manejo, com aquilo que as pessoas tomam posse. A igreja tomou posse de Cristo e dos seus mandamentos e dos seus preceitos, e foi isso que ela pregou o tempo todo. A igreja apostatada está em Isaías 4, 7 mulheres, mãos, mãos, 7 mulheres, 7 mulheres lançarão mão de um homem, mão, lançarão mão de um homem, que é Cristo. Elas vão querer ter posse de Cristo também. Como que é essa posse de Cristo? O que é Cristo para você? Cristo é a palavra. É a palavra. Tanto a igreja prudente como a igreja imprudente está de posse de Cristo, que é a palavra. Tanto a igreja prudente está de posse da palavra, que está na margem do rio, que é a palavra. Jesus falou assim que rios de água no seu ventre, então a água, as águas lá da emanação de Jerusalém, que foi sentido Mar Morto, e que gerou um rio, se tornou-se um grande rio, que não foi o profeta que dava pelos arteiros, depois do joelho, depois teve que dar nado. Então está falando do crescimento da palavra que se expandiu no mundo. O crescimento do evangelho, da palavra que cresceu no mundo. Só que a igreja de Cristo tem a posse, as 5 mãos, 5 dedos, a posse da palavra. Só que a igreja apostada também tem a posse da palavra e também estão à margem do rio. E também estão à margem do rio, estão de posse, lançarão mão de um homem, que é Cristo, mas diz: comemos nosso próprio pão e vestimos nossas próprias vestes. Tão somente querendo ser chamada pelo seu nome. Então está falando de uma igreja que tomou posse da palavra, mas preferiram criar seus próprios gravetos, Nadab e Nabiú, né? Prefiro criar seus próprios gravetos e não se sujeitaram ao fogo do céu que foi derramado no dia do Pentecostes, que o fogo de Deus que desceu sobre eles, e eles começaram a magnificar Deus, falar línguas, enfim, vocês conhecem Atos 2.
Estou falando de uma divisão de igrejas, 5 prudentes e 5 imprudentes. Porque quando você for analisar, quando fala das 5 virgens, eram 5 virgens. Mas virgem é mulheres que nunca tiveram ninguém, que nunca se relacionaram com outros homens. Estão preparadas para casar. Presta atenção. Estamos falando de 5 virgens. Ou então está falando de igreja. Os irmãos podem ajudar também no raciocínio. Igrejas que não se relacionaram com outros deuses. Apenas um Deus único que é Deus. Ou seja, elas não têm um relacionamento, elas não tiveram relacionamento com os deuses do mundo. Elas são virgens. Então, o que aconteceu foi o seguinte, é que as 5 virgens prudentes, elas estão com a lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, que é a palavra, estão com a lâmpada. Só que elas preservaram consigo o azeite, que é a posse, que é o orvalho de Hermon, que fertiliza a palavra para dar bom fruto, que fertiliza essa terra para dar bom fruto. O orvalho de Hermon é o que fertiliza a terra. O orvalho de Hermon, porque estão unidos em uma fé. Estão unidos, não estão divididos, estão tão separados, né? Então, veja bem, então está falando de uma igreja que se dividiu, se separou, ela lançou mão, ou seja, as 5 virgens prudentes, a imprudente também lançaram mão, só que da lâmpada, da palavra, mas não trouxeram consigo o azeite. As suas lâmpadas continuaram apagadas. Elas têm a Bíblia, elas têm a palavra, elas têm a luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés, mas só que não tem o azeite, ou seja, não tem o Espírito Santo de Deus para os guiar. E Paulo fala assim, que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal também não é dele. Estar de posse da palavra, todo mundo tem a palavra, todo mundo tem a Bíblia, mas não significa que eles são prudentes, porque são imprudentes, porque transgridem, porque não estão preocupados em obedecer, estão preocupados simplesmente em em estar com a palavra, de posse da palavra, mas não tem o azeite, ou seja, não tem o espírito da possessão, como diz em Efésios capítulo 1, verso 13, que depois de nós ter sido evangelizado e tendo nele, depois de você ouvir o evangelho da verdade, como diz lá, e você tendo nele crido, fosse selado com o Espírito da promessa, que é a possessão, que é o penhor da posse da sua glória, é o penhor da possessão de Deus na sua vida. Então você ouve o evangelho e você creu, a partir do momento que você ouviu o evangelho e você creu, então agora você está unido a um povo. Ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união, porque é como óleo precioso, aí isso é precioso, como óleo precioso que desce sobre a cabeça de Araão e sobre a barba de Araão, tá vendo? Que desce sobre a cabeça, assim, é uma posse, é uma consagração da igreja para ser posse de Deus. A igreja lança a mão disso e Deus lança a mão dela. Está de posse, porque ela ouviu o evangelho e creu no evangelho, e isso faz com que ela seja uma possessão de Deus. E aí então entra, é como um vara de irmão. O vara de irmão, ela vai dar o seu fruto, porque ela tem a sua própria fertilidade. Agora, as virgens loucas, que lançaram mão da palavra, e não tiveram temor de Deus e ousaram em blasfemar contra a palavra, como diz lá no livro de a carta de Pedro, capítulo 2, e fala assim que surgirão falsos mestres, que introduzirão heresia de perdição e negarão o Senhor que o resgatou.
São pessoas imprudentes que lançaram mão da palavra, mas estão usando isso para seu bem-estar financeiro, para seu bel prazer, para adquirir bens. Não importa como seja pregado o evangelho, importa ser pregado. Mas tem uns que pregam por vanglória, outros por interesse financeiro, enfim, mas o evangelho está pregado, a palavra está sendo anunciada para o mundo inteiro. Mas infelizmente estamos divididos em virgens que simplesmente têm a palavra, mas não tem o azeite e não tem a palavra, e não tem. Estão com a Bíblia na mão, estão de posse, estão à margem do rio também se alimentando da mesma palavra, mas não tem um azeite, ou seja, não tem o Espírito, não tem a possessão de Deus. Deus não faz parte, Deus não tem posse deles, eles não estão subordinados a Deus. Eles têm a palavra, mas não estão sujeitos à palavra. Eles têm posse da palavra, mas a palavra não tem posse deles.